Do Jornal Público, este é o P24, eu sou o Ruben Martins. Hoje, a morte desceu a Calçada da Glória num acidente que põe a nu as fragilidades da manutenção dos elevadores da cidade de Lisboa. Viva! Desta quarta-feira fica um acidente no elevador da Glória que liga o Largo dos Restauradores ao Bairro Alto, onde morreram 15 pessoas e 18 ficaram feridas. À hora que estamos a gravar este podcast, não sabemos a nacionalidade das vítimas, mas sabemos que o cabo que ligava as duas composições partiu, tendo levado ao descarrilamento e à projeção da composição que descia a Calçada da Glória contra um prédio. Neste P24 falo com o jornalista do Público e especialista em assuntos ferroviários, Carlos Cipriano. Viva, Carlos! Olá, viva! Carlos, sei que são muitas as dúvidas, poucas as certezas, mas o que é que sabemos ao certo sobre este acidente que matou 15 pessoas no elevador da Glória em Lisboa? De momento sabemos muito pouco e eu não quero especular. Como jornalista eu atendo-me aos factos e o facto, para já, o único bem conhecido é que houve um cabo que se partiu e não se deveria ter partido. Porque ao partir se provocou este acidente com o número de vítimas que nós já conhecemos. A partir daí, neste momento, é prematuro tirar quaisquer conclusões. Tudo o que se possa dizer é especular sobre o assunto, mas atendo-me apenas a isto. Há aqui qualquer coisa de muito errado que provocou tantos mortos e que se deveu a um cabo que é um sistema importante no elevador, que deveria ter segurado o elevador e que se partiu e que provocou o acidente. Este caso também põe a nu uma política de externalização da manutenção dos elevadores da Carris, ou seja, a manutenção dos elevadores que antes era feita por parte de funcionários da própria empresa, técnicos oficiais. Isso também acontecia, por exemplo, na CP, que tinha esses operários, não precisava de estar a contratar empresas para fazer esse tipo de... Quando a CP era dona não só da operação, mas também da própria exploração ferroviária. E o que tem acontecido é um bocadinho esta tendência no setor, que é de externalizar esta manutenção pesada. Podemos dizer que isto é uma boa decisão, uma decisão racional, ou a perda de conhecimento dentro das próprias empresas pode levar a que este tipo de coisas aconteçam mais? É esse o ponto, é a perda de conhecimento, de facto. A decisão pode ser muito racional do ponto de vista estritamente financeiro, ou até ligeiramente económico ou financeiro, mas de facto traz este problema. Vamos lá ver uma coisa. Eu já agora reporto-me uma peça que escrevi em 2018, que tinha como título O Elevador da Glória descarrilou e ninguém deu por nada. Porque no dia 7 de maio de 2018 o elevador descarrilou, mas não teve consequências, portanto limitou-se a sair dos carris. E de facto, felizmente, não houve feridos, nem sequer foi notícia na comunicação social, só nós, público, é que demos a notícia, e até só foi passado 15 dias, porque a coisa passou muito despercebida. Mas na altura, na peça que eu fiz, ficou muito evidente que houve ali uma clara falta de manutenção. Porque é que o elevador da Glória descarrilou em 2018? Descarrilou porque os rodados que têm os veículos ferroviários têm um verdugo, que é uma saliência lateral para poder ser guiada, digamos, pelo carril, e que no caso do elevador da Glória, nesse ano, o verdugo praticamente tinha desaparecido e, portanto, o que acontecia era que a roda do elevador já, digamos, mordia, já se deslocava na calçada da Glória, mais até do que sobre os carris. E houve um dia que aquilo descarrilou, felizmente sem consequências. Eu vou citar aqui uma frase de uma testemunha na altura que disse que descarrilou e desta vez não houve consequências. Da próxima vez poderá não ser assim. E acho que esta testemunha foi de facto premonitória, porque se o problema na altura era claramente, porque era evidente, bastava olhar para as rodas do elevador, que havia ali uma falta de manutenção, provavelmente também 7 anos depois terá sido essa a causa, falta de manutenção. E é como tu dizes, de facto, antigamente, e isto que eu vou dizer é válido para a Carris, mas também é válido para o Metro de Lisboa, é válido para a CP, para a IP. Antigamente, estas empresas tinham pessoal especializado na manutenção da infraestrutura ferroviária e dos veículos ferroviários. E era um saber que se perpetuava, havia um conhecimento que passava dos engenheiros para os engenheiros, dos operários para
para os operários, as pessoas conheciam as manhas do sistema, os problemas mecânicos, eletrotécnicos, e, portanto, havia aqui todo um conhecimento que era transmitido entre várias gerações de engenheiros e pessoal das oficinas. Havia uma carreira nas empresas em que as pessoas iam acumulando conhecimento e iam passando aos novos... Que contrasta agora com os concursos públicos que são feitos a cada 3 anos e que a cada 3 anos pode mudar a empresa. Exatamente. Com os concursos públicos em que as empresas fazem outsourcing e, portanto, as empresas entregam isto ao mercado. Há empresas privadas que, muito legitimamente, têm como objetivo, isto vem nos manuais de economia, maximizar o lucro, e isso implica o quê? Implica concorrer com o montante estritamente necessário para poder ganhar o concurso e depois fazer cumprir os contratos de manutenção nos mínimos, com o mínimo de recursos, por vezes recorrendo a mão de obra que todos nós sabemos hoje em dia que é difícil de recrutar e de manter, portanto, com o pessoal que tem pouco conhecimento, que não aprende muito, que não acumula know-how, saem uns, entram outros, e depois até é possível que nos papelinhos metam lá o visto a dizer que isto e aquilo foi cumprido, mas há aqui todo um saber que se perdeu, que tinha a ver com as carreiras nestas empresas públicas do pessoal ligado à engenharia, que se perdeu e que depois muito provavelmente deu nisto. E, portanto, eu arriscar-me a dizer que a causa indireta deste acidente provavelmente terá sido isso. Esta quinta-feira vai para o terreno o Gabinete de Investigação de Acidentes com Aeronaves e Ferroviário, que normalmente é o gabinete que, quando há um descarrilamento, aparece, e é o único que aparece, porque a Polícia Judiciária não aparece, não há um Ministério Público a abrir inquéritos, porque não há vítimas mortais normalmente quando há este tipo de pequenos acidentes. Este é um acidente com vítimas mortais e logo tudo escalou aqui. O que este acidente vem também pôr a nu é a falta de inspectores deste gabinete, que mais uma vez é o Estado sem recursos para assegurar a sua função básica de não só investigação, mas também de prevenção para que mais acidentes não aconteçam, Carlos. Sim, eu tenho o máximo de respeito pelo SPIAF, porque o SPIAF faz um trabalho muito sério, muito rigoroso, e é uma entidade independente, até por via das próprias normas diretivas comunitárias que criaram estes gabinetes em cada país da União Europeia onde existe caminhos de ferro, e, portanto, tenho o máximo de respeito pelo trabalho que esta entidade tem feito em Portugal. E o que se passa aqui, claramente, é que há uma falta de recursos deste gabinete, porque neste momento deveria ter 3 investigadores ligados à área ferroviária e neste momento só está a elaborar com 1. E isto não é novo, portanto, o SPIAF já fez saber que só hoje, quinta-feira de manhã, é que pode ir ao terreno recolher evidências sobre o que aconteceu, quando idealmente isso deveria ter sido feito ontem ao fim da tarde, mas não teve recursos para isso. Mas já não é a primeira vez que isto acontece. Eu aqui, mais uma vez, reporto uma peça que escrevi aqui há uns meses sobre o acidente ferroviário que aconteceu em Alpedrinha, no Concelho do Fundão, quando um Intercidades chocou com um veículo pesado numa passagem de nível. E nessa altura, o GPIAF, que também obviamente abriu inquérito sobre aquele acidente, informou que não iria poder cumprir com o prazo legal de 12 meses para publicar o relatório do acidente, e agora cito, atendendo à elevada escassez de meios humanos na área ferroviária do SPIAF, que só possui investigador em vez dos 3 planeados. Ora, vários meses depois, isto não se alterou e aquele gabinete continua com falta de recursos. Penso que o Governo deveria estar atento a isto. Nós temos um Ministro das Infraestruturas que parece mais preocupado em comunicar que conseguiu colocar uma máquina automática de venda de bilhetes na estação de vendas novas do que resolver estes problemas que têm a ver com a segurança ferroviária, mas de facto, tendo em conta que este gabinete, que o que faz é, após os acidentes, perceber as suas causas, não para penalizar, nem para chamar nomes a ninguém, nem para culpar ninguém, mas sim para aprender com os erros e fazer recomendações para evitar que os acidentes se repitam no futuro. Eu penso que é má política por parte do Governo não dotar gabinetes deste tipo com os recursos humanos necessários para salvaguardar a segurança ferroviária. Carlos, um pouco a quente, o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, mandou já suspender a circulação dos outros elevadores da cidade. Pergunto se faz sentido parar
tudo agora, sem inspeções, sem nada, ou se isto é uma decisão tomada à quente. Mas o Presidente da Câmara tem autoridade para poder fazer isso, pode sobrepor-se à administração da Carris. Isso não deveria ser a Carris a fazê-lo, ou quanto muito o Governo. Não sei. Vamos lá ver uma coisa. Eu vou, uma vez mais, lá está, os factos. Reporto uma peça que escrevi em 2018. Na altura, eu perguntei à Carris qual tinha sido a última vez que realizou o torneamento dos rodados dos elevadores da Glória, do Lavre e da Bica. E a empresa não respondeu. Esta falta de comunicação de facto é preocupante. Atenção que a administração era outra, o contexto era outro, portanto não sei como é que teria sido hoje. Mas a verdade é que a empresa não comunicou e desvalorizou o acidente que ocorreu naquela altura. Neste não pode desvalorizar. Neste caso, acho que não pode desvalorizar e tem que ter agora uma política de grande abertura e tem que comunicar muito bem e com grande transparência como é que tem vindo a ser feita a manutenção dos elevadores. Carlos Cipriano, muito obrigado. Até à próxima. Era suposto ter voltado nesta quarta-feira, mas a atualidade teve destas coisas, só volta nesta quinta-feira. Fogo e Fúria, de regresso comigo, Ruben Martins e com o Pedro Guerreiro, para ouvir nas plataformas habituais de podcast. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Sou o Ruben Martins, da minha parte é tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.